Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruno e eu venho aqui trazer a minha proposta de projeto de extensão curricular. Nesse projeto, eu tenho em mente trazer um pouco sobre o assunto da dublagem, sejam os estudos ou a sua importância cultural. A gente sabe que é um setor econômico e cultural muito grande e trazer dublagem de boa qualidade para o cidadão médio é de muita importância, porque você acaba trazendo conteúdos estrangeiros para pessoas que não têm esse contato e que elas podem agora de uma coisa nova, além de muitos outros fatores que a gente vai acabar abordando na conversa de hoje. Eu quero que o meu convidado aqui, que é muito especial, se apresente, por favor. Olá a todos, meu nome é Carlos, eu sou professor de História, sou amante de filmes também e conhecedor um pouquinho da dublagem, por tanto tempo estar assistindo, né? Tantos filmes, tantas obras aí audiovisuais, e é um prazer estar aqui dividindo com vocês as minhas opiniões e participando do projeto do Bruno, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, eu desejo que seja de grande proveito aqui o que a gente possa conversar. Obrigado. Eita, então, vamos lá. A gente sabe que estúdios de dublagem já existem no Brasil há muito tempo, né? Desde 1957, a gente tem estúdios como a Gravação atuando aqui no Brasil, trazendo dublagens de ótima qualidade, que são reconhecidas mundialmente. Então, eu quero que você fale um pouquinho de como foi a sua experiência com a dublagem. Que você sentia, o que você gostava, como que você via a dublagem da sua época e talvez algumas diferenças que você encontra nas dublagens antigas para as dublagens mais atuais. Eu sou um cidadão do século passado, eu nasci em 1975. Então, a minha formação com o audiovisual vem desde a minha infância, né, quando ainda a gente tinha em casa TV preto e branco, eu lembro disso, e a gente assistia muitos desenhos animados, né, os enlatados americanos, e muitas séries na TV Globo, prática, você só tinha, na época que eu era pequeno, você não tinha nem o videocassete, você só tinha a televisão como opção. Então, a gente se habituou ao filme dublado, né? A gente teve muito contato com a dublagem brasileira desde muito cedo na formação da televisão e acabou se tornando um hábito para todo brasileiro. E eu lembro com muita saudade das dublagens da Herbert Richards mesmo, que fez história, né? Um estúdio fabuloso que, assim, infelizmente teve o seu fim e eu acredito que nenhum outro estúdio conseguiu igualar a qualidade, o padrão de qualidade, o valor agregado que eles tinham no trabalho que eles faziam. Mas, assim, eu me lembro de muito cedo assistir o Pica-Pau, Pernalonga, assistir filmes americanos dublados com uma qualidade muito grande. Você via que havia um interesse muito grande de tentar abrasileirar, se a gente pode dizer assim, aproximar da cultura brasileira aqueles valores que eram tão distantes para a gente. Porque hoje em dia, com a globalização, esses programas eles são muito mais universais. Você vê que a gente assiste filmes e há uma preocupação de, por exemplo, trazer culturas asiáticas, trazer culturas latinas para dentro dos filmes norte-americanos. Mas na época que eu era jovem, não. Os filmes eram feitos para o público americano e revendidos para os outros países, né? Mas a dublagem brasileira, que é de excelência, que eu diria com certeza que é a melhor do mundo, eles sempre tiveram essa preocupação de tornar o produto final o mais próximo do cidadão brasileiro, de que o homem comum pudesse entender as piadas, os dramas, toda a problemática, toda a lógica ali da história do filme, e era feito um esforço hercúleo para isso, né? Criando-se termos novos, mudando-se nomes de personagens, nomes de lugares, muitas vezes criando soluções assim idiomáticas para trazer a melhor experiência para quem estava assistindo. Essa é a minha impressão da dublagem, e aqui eu falo mais da clássica, né? Eu acredito que no decorrer a gente vai falar mais também dessa mais moderna, que é um pessoal muito mais especializado, mais estudado, já tem o feedback dos pais aí da dublagem que trouxeram para eles
os sucessos e os fracassos do passado, mas a impressão que eu tenho da dublagem clássica é essa. Perfeito. A gente vai prosseguir aqui, já entrando para um assunto um pouco mais polêmico. A gente sabe que existem os famosos Star Talents hoje em dia, né? São influenciadores, YouTubers, streamers, esse tipo de coisa que, por causa da fama, ou até mesmo músicos, né? Como a gente vai entrar aqui, que acabam sendo chamados para grandes projetos mesmo. Não são coisas pequenas, mas que a gente sabe que não tem uma formação para aquilo, nunca fizeram teatro ou coisa do tipo. A gente pode usar como exemplo um dos filmes que eu amo de coração, mas que foi muito mal falado na época a dublagem, que foi o Astro Boy, com o Rodrigo Faro como personagem principal, e tem aquela coisa caricata de um homem claramente muito mais velho do que o personagem que ele está interpretando, um garoto de 9, 10 anos, e que simplesmente foi chamado porque ele estava muito em alta no momento. E acabou que não é que destrói, mas acaba rebaixando a experiência. Então, o que você acha sobre esse tipo de coisa? O quão importante realmente é a inserção desses Star Talents e quanto ele pode acabar afetando o trabalho? A questão cultural no Brasil ela é muito problemática, principalmente na questão do audiovisual, porque o filme acaba sendo visto só como um produto, o filme, a série, a novela importada, o que seja. É simplesmente um produto para distração das pessoas, e não é assim, né? A gente sabe que o audiovisual é uma parte importante da cultura das pessoas. Muitas pessoas agregam valores culturais através dos filmes e das séries. Elas aprendem coisas sobre outros países, sobre outras culturas, através dessas mídias. E a importância que se dá à dublagem hoje, eu acredito que não é tão grande quanto deveria se dar, embora se dá muito mais valor do que no passado ainda. Hoje, por exemplo, quando você passa um filme, tem lá nos créditos finais, né, numa série, os dubladores, todos os nomes deles e tal, coisa que a gente não tinha no passado, a gente não tinha ideia do nome dessas pessoas que faziam um trabalho tão engrandecedor. Na cultura brasileira, a dublagem ela é parte essencial do produto midiático. Ela é parte da cultura. A gente pode dizer, de uma forma mais ou menos, vamos dizer assim, que 70% de um filme é todo o conteúdo audiovisual que foi programado, que foi produzido para ele, e 30%, pelo menos para o brasileiro, é a dublagem. Porque uma boa dublagem é o que você disse, ela valoriza o produto. Enquanto uma dublagem medíocre, ela te faz perder o interesse, porque é o contato que o brasileiro tem com o filme, o principal contato, o primeiro contato é pela dublagem. Né? É pela forma de se entender a comunicação, a mensagem que o filme está passando. E no caso dessas estrelas que vão dublar esses filmes, principalmente animações, a gente pode fazer um paralelo com os Estados Unidos. Isso é muito comum lá quando esse artista ele dá vida, né, ao personagem do qual ele tá encarnando ali, né, vamos dizer assim, com a sua voz. Eu lembro de um caso que foi muito feliz, se não me engano, é a Rihanna, que fez aquele Abominável. Ela foi muito bem até, né? Mas não é a via de regra. A maioria das vezes essas pessoas elas não vão bem, elas empobrecem o personagem justamente pelo que você falou. Elas não têm experiência de interpretação, elas não têm o entendimento da importância de como colocar a emoção na voz, de qual o sentimento que ela tem que atuar ali, porque ela, na verdade, está atuando, quer seja com a voz, mas ela está dando vida a um corpo de alguém naquela animação ou mesmo no filme. E você vê a comparação quando a gente fala da dublagem clássica para essa dublagem mais atual, porque hoje em dia você tem grandes nomes da dublagem, mas são poucos esses grandes nomes. Existe um grande número de dubladores e, na maioria das vezes, essas pessoas não têm uma experiência com a interpretação. Elas não têm uma experiência cênica e isso faz falta.
Quando nós falamos dos grandes nomes do passado, da dublagem, como eu posso citar, né, o Orlon, o Jorge Ramos e tantos outros que engrandeceram aí, que marcaram história nesse mundo da dublagem, eles eram, antes de dubladores, atores. Eles tinham experiência com o palco, né, com o público, de interagir mesmo, de atuar. Então, isso enriquece na hora de você trazer uma dublagem de qualidade. Artistas famosos, cantores, muitas vezes youtubers e por aí vai, muitas vezes eles não têm a experiência mínima para atuar. Eles nunca atuaram, ou se atuaram, atuaram de forma muito mal. E quando vão dublar, fica aquele trabalho medíocre. Você vê que é uma coisa sem vida, que é uma coisa mecânica, é a leitura de um script. Então, isso acaba tirando a experiência da assistência, de quem está querendo usufruir daquele filme. Então, a experiência no original vai ficar muito diferente. A gente pode pegar o exemplo de um livro. Por que hoje em dia se tem tanta preocupação com a curadoria da tradução de um livro? Porque dependendo da tradução, você destrói uma história. E assim, a gente está falando palavra por palavra. Só que quando você troca um idioma por outro, você tem que se preocupar com várias coisas que são subjetivas. As figuras de linguagem, os vícios de linguagem, as expressões idiomáticas, o modo de se falar alguma coisa, o sotaque, a, uma coisa que é muito difícil de você incorporar, que é o sarcasmo. Você tem que entender tudo isso num texto, e no texto dublado é a mesma coisa, né? A pessoa tem que ter um feeling muito grande para poder transmitir essas emoções com qualidade. E é o que os grandes dubladores fazem. Mas hoje em dia, com o excesso, talvez, de dubladores que a gente tem, e com o excesso de produções, a gente acaba tendo na dublagem o mesmo problema que hoje em dia é uma polêmica muito grande, que é o do CGI nas grandes produções, né? É uma coisa feita massivamente, um em cima do outro, que acaba, assim, não prezando por essa qualidade máxima, certo? Não sei se eu me fiz claro aí na sua pergunta. Não, foi bem claro, perfeito. E eu tenho até que comentar também que eu lembro de um papel específico que foi a Kéfera fazendo no Big Hero 6, que as pessoas estavam estranhando, estava nesse momento que estava tendo muito Star Talent, eu acho que agora deu uma diminuída, ainda existe, a gente sabe que ainda aparecem muitos trabalhos, mas ela apareceu e ela foi muito bem. Mas como você disse, porque ela já tinha feito teatro, ela já tinha uma bagagem, então ela podia fazer o trabalho de uma forma muito melhor, muito mais sucinta ali. E uma coisa que eu gostaria de comentar também é que no Japão tem muito dessa coisa, né? A divisão entre Seiyu, que é o dublador, e os atores mesmo, que são atores de telenovelas, rádio, novelas, enfim, tudo esse tipo de coisa. E você vê claramente a diferença quando um desses atores vai trabalhar em um jogo, um desenho, coisa do tipo, e vice-versa. Os atores eles acabam se saindo muito bem, né? Enquanto os outros eles acabam ficando meio perdidos no momento da atuação. Sim, é verdade. Nós, é muito difícil, acho que para alguém que se profissionalizou como dublador, simplesmente, sem atuação, ter essa naturalidade, ter essa espontaneidade. Lógico que a gente tem os gênios, tem pessoas que têm uma inteligência acima da medida e elas vão conseguir chegar nesse ponto, mesmo sem ter a experiência da atuação. Mas é lógico que a gente está falando das exceções. Na grande maioria, essa experiência com a atuação ela enriquece muito, porque ela, ela dá uma nova dinâmica. A pessoa sabe, até mesmo quando colocar ali um caco, né? Quando ela criar uma expressão que vai melhorar ali o diálogo, uma coisa que o diretor não tinha passado, mas ela pensa na hora, ela consegue achar alternativas, né? A figura do diretor de dublagem também é muito importante, né? Que é pouco falado, mas ele é essencial para conduzir isso e para direcionar mesmo os talentos, né? Para usar o melhor de cada um.
essa questão dessas estrelas aí dublando, eu acho que não vão acabar, porque é uma questão mercadológica, mas que elas são um prejuízo, na maioria das vezes, são. Quando se dá sorte de ter sucesso, maravilha. Mas, assim, eu acredito que até uma valorização para o profissional se usar para dublagem aquelas pessoas que estão qualificadas para isso, né? Pessoas que estão preparadas, porque você dignifica a profissão, você dignifica o trabalho que se está fazendo, você honra esse trabalho, mostrando que assim não é para qualquer um. Eu vou citar um exemplo da minha situação. Eu sou professor de história, como eu falei. E, infelizmente, nas redes públicas, qualquer um dá aula de história. Se você tem filosofia, você dá história. Se você tem sociologia, você dá história. Qualquer área de humanas que você está, você pode ser historiador. Livros de história, hoje em dia, são vendidos aos montes aí por gente que nunca foi historiador. Nem pelo menos jornalista, porque o jornalista ainda eu acho que é uma espécie de historiador por um outro viés. Mas qualquer pessoa se julga historiador porque ela conhece uma parte da história, e não é assim. Tem todo um processo historiográfico para criar o conteúdo historiográfico. A mesma coisa é a dublagem. Ora, qualquer pessoa pode dublar, sim, se ela é famosa, porém, nunca vai ter a qualidade de alguém que se especializou nisso, que estuda o movimento, que estuda a linguagem, que procura se aperfeiçoar cada dia nessa área, porque é a sua área de trabalho. Então, é importante que esse trabalho seja feito por pessoas preparadas e voltadas para essa questão, certo? Eu concordo e eu acho interessante, inclusive, não sei se você vai lembrar um caso de um Star Talent que foi o Bussunda, né? Com Shrek. E ele foi chamado depois, não avisaram, não deram sinal prévio de que teria essa troca com o dublador do Shrek, que é o atual e que tá fazendo todos os filmes, merchandise e coisas do tipo, já que o Bussunda infelizmente veio a falecer. E acabaram colocando ele no primeiro e não lembro se no segundo filme ainda. Mas no primeiro, basicamente, o dublador, que se não me engano se chama Marcos, ele dublou o filme inteiro e refizeram com o Bussunda. Porque ele tava fazendo muito sucesso, né? Na época do Zorra Total, esse tipo de coisa. Gostava da voz dele, falavam que combinava com aquela coisa do ogro, grandão, brincalhão. E fizeram essa troca. O pessoal gostou, amou, né? A dublagem realmente é boa, mas o quê? Quem deu vida não foi ele. Foi o ator. Foi o dublador. Depois ele veio por cima e só refez por cima. O que ainda assim é louvável, porque tem pessoas que a gente sabe como só simplesmente leem o script em muitos trabalhos menores. A gente vê muito na Netflix, menos na Amazon e na HBO, mas assim, muito na Netflix, esses trabalhos menores, como parece que as pessoas só estão fazendo um voice over, né? Que só estão colocando a voz por cima e pronto, acabou. O Sunda ele ainda conseguiu trazer vida ao personagem, mas que foi uma coisa muito antiética e muito comentada na época. É, o Bussunda, ele ainda tinha experiência de atuação, porque ele era comediante, né? E ele tinha experiência com a TV, ele já tinha esse feeling, né? Trabalhando ali no Cacete e Planeta, que é o mesmo caso do Hassum com o Gru, né? Do Meu Malvado Favorito. Porque você vê, é o que a gente fala, é muito importante essa experiência da atuação. Ela já faz um diferencial. Então, para você conseguir a dublagem, é, fica um passo menos distante. E ali, como eu estava falando agora há pouco com você dos gênios, o Bussunda era um gênio. E na comédia é muito comum você encontrar esse tipo de gênio, porque é muito mais difícil se fazer rir do que se fazer chorar no cinema ou em qualquer arte, no teatro, em qualquer arte, né? E os comediantes, eles têm esse valor mesmo. Você vê que eu lembro aqui de 3 comediantes que fizeram papéis, assim, que fizeram produções de dublagem muito importantes, que é o próprio Hassum, o Bussunda e a Maria Clara Gueiros, né? Também no Meu Malvado Favorito. Você vê que não eram dubladores de origem, mas assim, eles conseguiram fazer trabalhos excelentes, mas porque tem essa questão da atuação, né? Agora, assim como a gente lembra de exemplos pífios, como o do Luciano Huck, do Marcos Mion,
que Ah, acabam criando um grande problema para a dublagem, né? Porque assim, a obra pode estar muito boa, o restante do trabalho de dublagem fica bom, mas você vê que fica medíocre a atuação dessas pessoas que não estão à altura de quem está preparado para esse trabalho, né? e agora a gente vai falar de uma coisa que já é sabido, né? Que os maiores estúdios de dublagem são ou cariocas ou paulistas, né? Os maiores mesmo. A gente tem a PlayArt, Unidub hoje em dia, tinha a Alamo, entre muitos outros estúdios, né? E tem uma diferença muito grande, o sotaque, principalmente do carioca, a gente comenta, né? Ele é muito puxado, é muito forte, e pro dublador ele conseguir ascender, ele precisa conseguir se separar desse sotaque, ele tem que conseguir fazer essa diferenciação linguística. Você acha que é muito perceptível essa diferença entre um estúdio paulista, um carioca, às vezes um brasiliense, e que é muito fácil de ver e que isso acaba estragando a experiência? Olha, eu acho que na questão dos estúdios cariocas há um problema grande e que se mescla com a questão anterior que a gente estava discutindo, que é essa questão de chamar pessoas pela sua fama e não pelo talento de dublagem que elas têm. Porque é muito comum a gente ouvir vozes cariocas na dublagem dos filmes e das séries, mas algumas até não são tão, vamos dizer assim, não chamam tanta atenção para si. Mas tem outras que o sotaque é muito carregado e fica difícil. Eu não sei para todo o público, mas na minha opinião, para mim, como assistente de cinema, fica muito estranho quando eu vejo um americano falar com aquele sotaque arrastado, com aquele X no lugar do S, porque eu falo, meu Deus do céu, quem nos Estados Unidos vai falar assim? É óbvio que está se traduzindo para outro idioma, mas é uma coisa que fica incômoda, porque é muito regional isso. E todos os estados do Brasil têm sotaque, não adianta eu falar isso. Olha, quem estiver me ouvindo aqui e é de outro estado, vai notar meu sotaque paulistano. Mas a gente tenta, no máximo, tirar os maneirismos, falar da forma mais próxima de um idioma comum, né, para que a experiência fique agradável a todos. E no caso da dublagem por cariocas, muitas vezes há esses excessos, né, há esse sotaque muito pesado que antigamente tinha-se um cuidado para evitar. A gente tinha muitos dubladores cariocas e muitas vezes você nem sabia que eles eram cariocas, porque eles evitavam esse arrastar do S, eles evitavam esses maneirismos que eles já sabem que são da linguagem deles. E você não vê, hoje em dia, você vê muita gente com aquele sotaque carregado nas dublagens, e que eu acho que estraga, sim, um pouco da experiência. Porque muitas vezes é uma história muito específica, que está falando de uma região específica dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da China, sei lá, da Europa, e você vê aquele carioca no meio de Paris falando, né, meu irmão, não, peraí, não esquenta a cabeça, é uma experiência que não fica tão produtiva. Cai a qualidade do produto final porque não é o comum para a gente, né? Sim, Eu penso que acaba sendo prejudicial. Eu penso que a dublagem ela tem que procurar tentar ser o mais neutra possível para que dê uma satisfação a quem está assistindo. concordo. E isso a gente traz um outro ponto aqui, né? A gente sabe que tem uma depreciação muito grande por parte de sotaques, né? Eles acabam jogando muito para um lado só. A gente sabe que o rapaz ou a moça que mora no interior de um estado é diferente do que mora em outro. O que mora em São Paulo é diferente de quem mora em Curitiba, no interior. Então, eu quero saber, você sente que falta uma profissionalidade na parte dessa parte da atuação e o quanto que os maneirismos, adaptações, brincadeiras regionais, assim, podem acabar agregando para um trabalho, né? Porque a gente sabe também que adaptação não é só simplesmente pegar o que está no papel e colocar o que está no filme, né? As pessoas vivem. Quem nunca ouviu alguém falando, nossa, num filme de herói?
Por que que não fizeram o filme igualzinho o quadrinho? Era só isso, era tão fácil, mas como você sempre me falou, são mídias diferentes e tem que ser trabalhadas de formas diferentes, né? Sim, essa questão mesmo das, dos sotaques e das questões idiomáticas é um problema na dublagem. Por quê? É o que você está falando. Até nas produções brasileiras a gente vê isso, que não vai a dublagem, mas vai a atuação. Muitas vezes o artista é carioca ou paulista e ele vai fazer um nordestino, ele só tem um tipo de sotaque, né? Ele vai fazer aquilo que caricaturalmente o pessoal chamava do caipira, ele só faz um tipo de sotaque, né? Parece que todas as pessoas do interior falam o mesmo sotaque, é o que você está dizendo. Então a gente não se sente, se a história está se passando no Paraná, ou em Minas, ou em São Paulo, tanto faz como tanto fez, porque é o mesmo interiorano, né? Nunca muda o sotaque. Você vê que isso aí, quando a gente traz para a dublagem, me lembra um outro problema que a gente tem de quando se faz a dublagem dos estrangeiros para o americano, né? Que seja o alemão, seja o polonês, seja o sueco, quem quer que seja estrangeiro ao americano, ele vai ter um tipo só de sotaque. Ele fala, né? Que nós agora vai fazer tal coisa. É como se, fora dos Estados Unidos só se fala um idioma, então, e eles têm os mesmos defeitos de linguagem quando se passa para o inglês, que para nós seria o português. Então, e essas questões eu acho que são muito pobres na dublagem, é uma coisa que tem que se preocupar, porque isso vem de muito tempo e não tem uma mudança, não se preocupam em tentar estudar para. Qual é a diferença? Como que um francês fala o português? E aí tentar assimilar isso para a dublagem, né? Como que um alemão falaria o português? Quais são as palavras que eles escorregam ali? Qual é o sotaque? Qual é a letra que eles puxam? Para tentar aproximar da realidade, né? Você vê que a gente tem problemas também, a gente está aqui exaltando, enaltecendo a dublagem, porque ela merece todo o louvor realmente, mas a gente tem esses problemas e outros também que muitas vezes não se dá o devido valor, como aquela coisa do adulto imitando criança, né? Ah, é uma criança, é o Cebolinha, então coloca uma mulher imitando uma criança que vai dar a voz do Cebolinha. Não, hoje em dia as pessoas têm muito mais cultura, têm muito mais acesso a várias mídias e elas estão vendo que aquilo não é uma criança falando, é uma mulher emulando um menino. Então, essas coisas, antigamente era muito comum isso e está diminuindo. Então, a gente tem que ir pelo mesmo caminho com essa questão dos sotaques, né? A gente tem que tentar aproximar o máximo da experiência real, porque isso enriquece uma obra. Eu acho que o grande valor de um filme é quando você consegue acreditar que é possível que aquela situação apresentada para você no filme esteja acontecendo. E para nós que somos brasileiros, a dublagem faz parte desse processo, ela faz parte desse produto. A dublagem me coloca dentro da situação ou me afasta dela, como eu estava te dizendo. Eu não vou acreditar num filme passado na Rússia, estamos lá na Guerra Fria, e o cidadão parece que ele nasceu em Xerém, ele tá falando um carioquês nervoso. Então, isso é a gente procurar melhorar para que os estúdios de dublagem tenham esse olhar mais carinhoso para elevar o trabalho deles mesmo e valorizar e não deixar esse trabalho se perder aí no caminho, que é um dos perigos que a gente tem com toda essa tecnologia avançando, né? Uma das coisas que eu queria comentar aqui com você, como você disse, você é alguém já mais das antigas, né? Você acompanhava muito um cenário mais antigo. E os atores mais velhos, eles tinham uma voz potente, eles tinham uma finesse diferente, por assim dizer, né? E a gente vê, por exemplo, que em filmes de ação, drama, esse tipo de coisa, os protagonistas tinham aquele vozeirão, grave, e tudo mais, muito mais forte, e tem mudado muito, né? A gente sabe, por exemplo, que o Michael Douglas, né? Ele era dublado por pessoas com vozes bem mais graves. Agora, nos filmes da Marvel e tudo mais, ele é dublado por pessoas com uma voz mais fina, mais leve. Você acha que isso é alguma coisa
cultural, é produto do seu tempo, e se isso afeta em alguma coisa na experiência para o usuário, para quem está ouvindo, ou não, é só, como eu falei mesmo, produto do seu tempo, é normal, as pessoas se acostumam a uma voz diferente e pronto. Eu acho que aí tem o caminho do meio, porque realmente é um produto do seu tempo. Você falou justamente de um artista que eu admiro e acompanho a carreira há muito tempo, que é o Michael Douglas. E eu tenho exemplo também para citar do Bruce Willis, né? E já vi alguma coisa já vi, me causou esse estranhamento, outros atores, como o Will Smith, como Tom Cruise. O que acontece nesses casos que eu notei? Hoje em dia, como produto do tempo, como você citou, a voz do Michael Douglas, por exemplo, eles tentaram aproximar da voz original dele, que é uma voz mais fina, é uma voz menos potente, passa menos autoridade do que aquela voz original do dublador dele durante muitos anos, né? Só que aí o que acontece? Você criou verossimilhança com o ator, mas para o brasileiro não, porque nós, como brasileiros, quem assistiu os filmes do Michael Douglas nas décadas de 80, 90, nós conhecemos o Michael Douglas com a voz do dublador. Então, para nós, essa voz que agora colocaram aí nos filmes da Disney, por exemplo, é uma voz estranha, não tem nada a ver com aquele personagem. Então, descaracterizou o Michael Douglas para quem é da minha idade. E você está falando com alguém que entende do processo, é o que eu estou te falando. Eu entendi o processo que foi feito e eu imagino que a ideia foi justamente valorizar a dublagem aproximando da voz original. Só que eles não pensaram nas pessoas que já estão acostumadas a ver aquele ator com outra voz, né? A ouvi-lo com outra voz, melhor dizendo. A mesma coisa, me causou um horror tremendo as vozes que colocaram nos últimos anos no Bruce Willis. Assim como ele veio fazendo filmes muito ruins, acho que não se preocuparam mais de colocar as mesmas dublagens, ou não sei até se o dublador dele não está mais vivo também, não sei. Mas o que acontece? Começaram a colocar vários tipos de vozes nele, e uma pior do que a outra, que não combinam com o tipo de personagem que ele apresenta, né? Com aquele homem de ação e tal, um homem com mais compostura, autoridade. Colocaram vozes que nem se aproximam das vozes antigas, e aí não entra nem a desculpa do que eu falei para você do Michael Douglas. Simplesmente parece que foi um descaso. E aí você desconfigura esse personagem que está no imaginário das pessoas há tantos anos. Eu acho que essa é uma questão muito problemática, sim, porque nos Estados Unidos você sabe o valor que se dá para a dublagem. O melhor exemplo que a gente tem para citar é o dos Simpsons, né? Que quando morre alguém, algum dublador, infelizmente, quando ele adoece, alguma coisa do tipo, que não pode continuar o trabalho, muitas vezes até se acha a solução de matar o personagem para que não tenha que se trocar a dublagem, né? Eu lembro de uma ocasião que se aventou a possibilidade de trocar os dubladores, porque a Fox, a detentora, né, dos direitos à época dos Simpsons, achava que estava pagando muito para eles, e assim, foi o maior escarcéu, foi a maior reviravolta no público, porque ninguém queria que trocasse as vozes. E a gente está falando do idioma nativo, mas aqui no Brasil pouco se valoriza a dublagem, que assim, você assiste o filme numa semana com uma voz, na outra semana, ou muitas vezes o filme está disponível na Amazon com uma voz e no Max com outra. Então você vê, não se dá o mínimo valor ao trabalho artístico, é como se o dublador não estivesse dando vida ao personagem brasileiro, vamos dizer assim, daquela história norte-americana ou europeia, o que quer que seja, certo? Me lembrou um caso recente, inclusive, de um anime chamado Dandadan, que existem duas dublagens ocorrendo ao mesmo tempo. Eles ainda está sendo lançado e na Crunchyroll tem uma dublagem e na Netflix tem outra. Então você acaba não conseguindo ter todo esse apego à voz do personagem. Você, né, goste ou não goste de certos personagens, você escuta, você sabe que é ele. Você escuta a voz do Alexandre Moreno, você fala, caramba, é o Adam Sandler. Você escuta o Guilherme Briggs, você fala, nossa, é o Superman, é o Buzz Lightyear.
E isso é muito importante, a gente sabe, em outros países, como você mesmo citou, né, nos Estados Unidos, mas também no Japão, que é muito importante. Eles são muito apegados às vozes dele. Às vezes no Japão até um pouco mais, porque tem toda aquela coisa mais espiritual, né, que é realmente como se dando a vida. E é o caso mesmo, né? Eles estão dando a vida a um personagem. Então, quando vem de acontecer uma dessas coisas, né, inevitáveis, um ator morreu, coisa do tipo, eles realmente tentam o máximo possível ou respeitar a memória daquele personagem, né, tentando não utilizar mais ele, ou se caso precisa que ele continue, trazer o dublador com a voz mais próxima possível daquele personagem. Exatamente. E assim, só trocar em último caso mesmo, né? Não, não fazer uma coisa qualquer. Porque o que eu digo aqui é o descaso é isso. Você pega, por exemplo, no Brasil é muito comum séries durarem 20, 30, 40 anos na TV, como o Chaves, que é o melhor exemplo disso, né? Eu não consigo assistir o Chaves nessa dublagem nova, que trocaram as vozes do Seu Madruga, trocaram a voz do Chaves, trocaram a voz do Kiko. Eu não consigo ouvir e reconhecer aqueles personagens que eu conheci na minha infância e adolescência. Então eu não assisto, porque a dublagem original era de uma qualidade excelente. Tanto é que eu acredito que o sucesso do seriado Chaves aqui no Brasil, né, que era o Chavo de lo Ocho lá no México, lá não fez tanto sucesso quanto aqui, porque a dublagem enriqueceu o valor daquele produto. Eles criaram nomes, criaram situações, ninguém esquece da viagem deles para o Guarujá, né? Dos jogos onde o seu Madruga ia torcer para o Corinthians. Então, eles falavam do presidente prudente. Então, era uma coisa de muita inteligência a adaptação que os dubladores fizeram para que o brasileiro pudesse rir das piadas e elas se tornaram até mais adultas do que as originais, que eram muito infantilizadas. Então, no México, essa série não tem tanto sucesso quanto tem aqui. Você vê a importância de uma dublagem bem feita, né? Sim. É uma linha muito tênue, né? Porque às vezes a gente pode ir para descaracterização e às vezes a gente pode ir para um trabalho super incrível, né? Que é como a gente comentou do Hassum, né? O Leandro Hassum, e quando ele fez o teste para Gru, ele disse, né, que o como era o nome do diretor do filme? Eu esqueci. O meu malvado favorito? O Steve Carell, o ator, Isso, o Steve Carell, na verdade, o ator. Ele tinha dito que não era pra ninguém fazer o Gru com aquele sotaque, né, mais forte dele e tudo mais. Só que na hora que o Leandro ele fez o sotaque e tudo mais, acabaram gostando e enviaram. E no final ele gostou, ele aprovou. Então são os dois únicos Grus que podem ter esse sotaque. Então você vê como a qualidade da nossa dublagem até hoje continua se mantendo e é incrível, né? Como a gente tem vários e vários atores e dubladores de alto talão. sim, com certeza. E é o que eu te digo, é um produto que não pode se perder, não pode ser trocado por qualquer coisa, pela tecnologia, porque ali tem a emoção da história, uma grande parte da emoção está na dublagem. Sim. Para a gente finalizar, eu vou fazer duas últimas perguntas aqui para a gente ir rapidinho, né? A primeira é: quem é o dublador que marcou a sua vida, que ficou no seu coração, tem um lugarzinho que você nunca vai esquecer? Olha, essa é uma pergunta fácil, porque eu tenho uma paixão que eu sempre falo para todas as pessoas, que é o Jorge Ramos, né? A voz inconfundível do Playar te apresenta. Ele, o dublador do Scar, né? Eu amo aquele personagem, ele é o meu vilão do coração, porque na dublagem do Jorge Ramos ele ficou fascinante. E a própria Disney reconhece isso porque ele foi chamado até para fazer o musical, né? Quando houve o musical do Rei Leão, eles queriam que ele fizesse a voz do Scar lá, né? E ele recusou por conta de locomoção, tudo mais. Ele já não era tão jovem, mas eu, particularmente, com todo o respeito que eu tenho ao Jeremy Irons, que também é um ator fascinante, mas eu acredito que o trabalho do Jorge Ramos no Scar é inigualável. E ele tem tantos outros. Ele brincava que os amigos dele reclamavam com ele porque
e falava pra ele, pô, você falou que tal filme era bom, cheguei lá, o filme era uma porcaria. Mas só da apresentação do Jorge Ramos, qualquer pessoa queria assistir um filme. Eu lembro até de uma propaganda que ele fazia de um filme horroroso chamado Garras de Tigre. Mas com a narração, com a apresentação que ele fazia, você queria ir assistir. Então, para mim, ele é o mestre, o rei da dublagem, assim, e que infelizmente não está mais entre nós, mas é um homem assim, a ser estudado, o trabalho dele, que é de um valor assim imensurável. Um ator e dublador incrível. E para finalizar, fechando com a última perguntinha polêmica, o que você acha das inteligências artificiais na dublagem? A gente sabe que as inteligências artificiais vêm crescendo cada vez mais no mercado, não só na dublagem, na arte e muito mais outras coisas. Ela é muito abrangente e a gente já teve casos atuais. A gente viu no Star Wars, né, usando para a atriz da Princesa Leia, que faleceu antes do filme ser lançado. Usaram ela um rosto artificial, usam algumas vezes a voz, seja com o direito do ator que ele libera para que possa ser terminado um trabalho que ele não poderia, ou às vezes um ator que infelizmente veio a falecer, né? A gente sabe do Bardevich, né? O dublador do Wolverine, um grande dublador, e infelizmente não conseguiu fazer a dublagem dos últimos personagens. Eu acho que o último projeto que ele fez foi o Logan. E as pessoas são muito polarizadas quanto a isso, né? Porque ou a inteligência artificial vai simplesmente destruir todo e qualquer tipo de mercado, ou simplesmente ela é para ser usado como um artifício auxiliar, né? Para a gente mesclar ela com outras coisas e coisas mais incríveis, segundo elas, né? O que, que você acha sobre isso? Eu acho que a inteligência artificial é um caminho sem volta, e isso é fato. Não vai se conseguir vencê-la. Houve a greve dos roteiristas aí de Hollywood e tal, conseguiram muitas concessões para barrar um pouco o uso da inteligência artificial, mas isso é momentâneo, vai cair com o tempo e ela vai predominar. Agora, isso não quer dizer necessariamente que ela seja boa. Quem defende a inteligência artificial diz o quê? Ela reduz o trabalho que se tem, que muitas vezes é muito pesado. Então, ela reduz porque ela facilita muito para o humano a conclusão dessas questões. Você vê, eu acredito que a área que mais vai se beneficiar da inteligência artificial é justamente a da dublagem. Nós, muito em breve, vamos ter você, com esse vídeo que você está produzindo agora, a pessoa vai assistir automaticamente ele em chinês com a sua voz original aí. Você falando em chinês, em tailandês e por aí vai. Só que isso vai causar alguns problemas também, porque as pessoas só olham como se a tecnologia fosse mágica e trouxesse todas as soluções que a gente precisa, mas não é bem assim. Na dublagem existe esse trabalho de atuação, como eu estava falando com você, como a gente estava conversando aqui. Existe toda uma emoção, uma carga emocional, existem reações que só o ser humano pode fazer e que um computador não consegue compreender, ele não consegue transmitir esse mesmo nível de potência de criação. Então, eu vejo um futuro onde a inteligência artificial vai dominar essa área, sim, da dublagem, só que eu não vejo isso com bons olhos, não. Eu acredito que sempre o elemento humano tem que estar em todas as áreas que necessitam da criatividade, porque a inteligência artificial ainda não conseguiu nos superar nessa área. Talvez um dia ela consiga, talvez sim. Eu sou cético quanto a isso. Eu não acredito que a inteligência artificial vá superar a criatividade humana. Mas, se ocorrer, não é agora. E eu acredito que os trabalhos vão acabar perdendo valor porque justamente a inteligência artificial não tem a mesma capacidade de um ser humano. A coisa mais tocante é você ver uma dublagem feita por uma pessoa assim com essa qualidade desses que você citou aqui, desses personagens que entraram para a história porque eles se tornaram os heróis e os personagens, os vilões que a gente ama no decorrer da nossa vida para os brasileiros, né? Porque nós os conhecemos com a voz dessas pessoas. E, na verdade, eles são muito mais. Você pode ver o personagem de novo na TV e muitas vezes você não recorda quem é, mas se você ouvir a voz do dublador, você logo vai ligar a esses personagens. Então, eles marcam a nossa vida e eu acredito que a inteligência artificial ela não vai ter essa capacidade tão
tão marcante quanto a da criatividade humana. Fato, né? A gente sabe que um personagem sem alma não passa de um nada, né? Até porque personagens podem mudar seus trajes, o que for, mas se eles mantêm a voz, você sabe quem é. Bom, perfeito. Então, Carlos, eu queria agradecer a sua participação aqui. Se você quiser falar uma última mensagem pra gente, pode falar, tá bom? Foi um prazer participar, eu gostei muito da interação com você. Acho que foi muito satisfatório o produto final aí do que a gente trouxe até aqui. Desejo muita sorte a todos aqueles que estão assistindo a sua produção e muito sucesso para você, que você merece, você tem capacidade para isso. Enfim, agradeço a oportunidade de ter conversado um pouco com vocês. Um abraço a todos e desejo um ótimo final de semana e ótimas dublagens aí para vocês ao longo da vida. É Tudo de isso. bom. Eu repasso a mesma mensagem. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima.